Bom dia, alunos do terceiro ano! Tudo bem com vocês? Estou eu aqui, professor Rogério, hoje para a aula de língua portuguesa. Tomem assento na sala, no quarto, na cozinha, na varanda, no quintal e vamos juntos estudar a língua portuguesa. Para isso é importante que vocês tenham em mãos lápis, caderno e borracha. Isso nos ajudará bastante na hora de fazermos algumas atividades sobre o conteúdo que estudaremos na aula de hoje. Então, vamos lá para o nosso quadro. Na aula de língua portuguesa de hoje, nós iremos estudar história em versos, o conhecimento prévio de histórias em verso. A habilidade que nós iremos desenvolver é a de ativar conhecimentos prévios sobre a situação comunicativa do texto, os atores sociais envolvidos, ou seja, os interlocutores, o espaço que é o contexto de circulação desses atores, dos personagens do texto, os propósitos comunicativos, ou seja, a finalidade, e também o gênero textual. E quais são os objetivos da nossa aula? O primeiro deles é o de estudar histórias em versos, tá bom? Diferente de histórias em prosas, né? Onde há parágrafos maiores, grandes diálogos. Nós vamos estudar histórias em versos, ok? Também observar elementos do contexto que nos conduza a entendê-lo, tá bom? Vamos observar elementos do contexto que nos conduza a entender, tá bom? Observar, elementos do texto que nos conduza a entender melhor esse texto. E também analisar textos em versos. Então, objetivos da nossa aula: estudar histórias em versos, observar elementos do texto que nos conduza a entendê-lo e analisar textos em versos. Mas antes, vamos fazer aí alguns questionamentos iniciais. O primeiro deles: você sabe o que é um texto em versos? Bem, eu já comecei dando a dica, né? O verso ele vai se diferenciar aí de prosa. A prosa são textos maiores, tá bom? Geralmente é com diálogos, grandes diálogos. Não obrigatoriamente haverão diálogos, mas a maioria das prosas elas vão estar aí munidas de diálogos, tá bom? No mínimo, grandes parágrafos. Já os versos não. Vocês verão que são frases curtas, às vezes organizadas em estrofes, às vezes em estrofe única. Você consegue imaginar o que pode acontecer em uma história a partir do título dessa história? E aí, no caso, vamos ver histórias em versos, mas poderia também ser histórias em prosa. A partir do título da história, vocês conseguem aí imaginar o que vai acontecer nessa história? Vocês olhando ali o título, bem, o que será que vai acontecer? É possível você imaginar? Você sabe diferenciar os elementos do texto que nos ajuda a compreendê-lo? Você aí analisando os elementos do texto, você diferencia esses elementos que nos ajudam a compreendê-lo? Por exemplo, o enredo, o clímax, o próprio título, os personagens, o que está sendo abordado. Então, você sabe o que é um texto em versos? Você consegue imaginar o que pode acontecer em uma história a partir do título? Você sabe diferenciar os elementos do texto que nos ajuda a compreendê-lo? Bem, se vocês não sabem, vocês não conseguem me responder de forma afirmativa essas perguntas, prestem bastante atenção que é esse conteúdo que nós vamos estudar na aula de hoje. É para responder a estas perguntas
que nós iremos estudar na aula de hoje. Mas antes, vamos para o nosso projeto de leitura. E o texto que nós vamos ler agora é o texto A Casa. Bem, nesse momento nós vamos fazer uma leitura silenciosa, tá certo? O que é uma leitura silenciosa? Aquela que é só você e você mesmo. Prestem bastante atenção, porque o projeto de leitura ele tem por objetivo dar fluência à leitura de vocês. E para que essa fluência aconteça, é importante que você leia e releia os textos várias vezes. Vamos começar então pela leitura silenciosa. Eu vou apresentar os textos aqui, vocês vão fazer essa leitura silenciosa da primeira parte, depois da segunda parte, depois eu vou voltar na primeira parte e vamos fazer uma leitura compartilhada. Claro, da primeira parte e da segunda parte, tá certo? O texto é o texto A Casa. Vamos lá para a leitura do texto A Casa. Primeiro, leitura silenciosa. Vamos para a segunda parte. Muito bem, vamos para a nossa leitura compartilhada. Vocês aí da casa de vocês, eu aqui do nosso estúdio. Vamos lá? A casa. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali, mas era feita com muito esmero na Rua dos Bobos, número 0. Vocês imaginam uma casa dessa forma, né? Era uma casa que não tinha nada, mas era uma casa, como ele diz no final, muito acolhedora. Por quê? Porque era feita com muito esmero. Bem, esse já é um exemplo de texto em verso, ok? Mas vamos nos aprofundar neste conteúdo a partir de agora. O que é verso? O que é verso? Vamos ver? Na linguagem literária, o verso representa cada linha da poesia. Então, quando você pega uma poesia, quando você tem acesso a uma poesia, cada verso daquele, tá bom? Perdão, cada linha menor da poesia é um verso, ok? E juntando esses versos, ok, forma-se a estrofe. Então, linhas, versos, grupos de linhas, linhas agrupadas, chamamos estrofes. Isso na poesia. O conjunto das estrofes formam o texto, ok? Ou gênero textual, poesia. Então, linhas são os versos. Se perguntar o que é o verso, são as linhas da poesia. Um conjunto de linhas são as estrofes da poesia. E o conjunto de estrofes formam o texto, ok? Todo o texto, toda a poesia é o conjunto de estrofes. Porém,
podem haver poesias, como vimos anteriormente, feitas em uma única estrofe, tá bom? Vários versos aí formando uma única estrofe e, consequentemente, o próprio texto. Isso acontece bastante em músicas, por exemplo, tá bom? O que lemos anteriormente, na verdade, é uma música muito conhecida e que eu escutei bastante quando eu era criança. A poesia é um tipo de texto lírico, ok? Que utiliza recursos, por exemplo, a musicalidade. É muito comum na poesia nós encontrarmos a musicalidade, certo? Por isso que geralmente nós falamos, né? A música é uma poesia, não é? E não é mentira, muito pelo contrário, é uma verdade. Então encontramos musicalidade, o ritmo, também a poesia ela tem um certo ritmo, tá bom? Esse ritmo nos ajuda também a compreender esse tipo de texto. E se encontram as rimas, tá bom? Que dá maior ênfase ao discurso. Percebam que geralmente as poesias elas vão rimar, as palavras vão rimar, as frases elas vão rimar, tá bom? Ou seja, os versos eles vão rimar. E às vezes até uma estrofe pode rimar com a outra. Isso aí vai depender muito da poesia. Estrofe é o conjunto de versos, tá bom? Que é chamado de estrofe, sendo que o número de versos pode variar em cada estrofe, tá bom? A estrofe ela não tem um número de versos definidos, tá certo? Esse número de versos, ele pode variar aí dentro da estrofe. Podem ser somente 2 versos, 3 versos, 4 versos, 5, 10, vai depender, tá certo? Vai depender do texto, vai depender da própria poesia. Leia os versos, vamos ver 2 versos aqui. O primeiro, né, nós temos aí o navio, ok? Vamos ler estes versos do texto navio. Na verdade, nós temos aí uma estrofe que não deixa de ser uma poesia, tá bom? Lá vai, vamos ler juntos, o navio. Lá vai o meu navio, navegando norte a sul, balançando sobre as águas deste mar azul azul. Percebam que nós temos aqui tanto uma certa musicalidade, mesmo que sutil, mas principalmente as rimas, tá bom? Os versos eles estão rimando, olha só. Lá vai o meu navio, navegando norte e sul, balançando sobre as águas deste mar azul azul, norte e sul, rimando aí perfeitamente, tá bom? Norte e sul rimando com azul, azul, rimando aí perfeitamente. Mas temos outro exemplo aqui. Olha só, e o texto é a abelha, tá certo? Vamos ler juntos também a abelha? Vamos lá. A abelha trabalha, todo dia faz mel, voa livre e ligeira pelo azul do céu. Mel e céu rimando aí, ok? Os versos todo dia faz mel, rimando com pelo azul do céu. Percebam que nós temos aí tanto a rima como também uma certa musicalidade nesses dois poemas, tá certo? Poemas curtos, formados aí apenas por uma estrofe. Outro elemento que é importante destacar, que nesses dois pequenos textos, o primeiro tem como título o navio. E quais as imagens que nós temos aqui? Nós temos imagens de navios, e esses navios, nesse caso aqui, estão navegando. Bem, no outro, nós temos como título a abelha. E o que é que nós temos nas imagens? Abelhas, tá bom? Todo dia faz mel, percebam aí o segundo verso. Todo dia faz mel. E o que é que a abelha está fazendo aqui? Ela está mexendo no mel. Ou seja,
Algumas poesias, elas trazem imagens além do texto, tá bom? É possível encontrarmos aí, temos a presença de imagens, e essas imagens, em alguns casos também, nos ajudam a compreender a própria poesia em si. Os conhecimentos prévios de um texto em versos dependem da capacidade que o autor tem de preparar a escrita do mesmo a ponto de caracterizar. O que é que ele vai caracterizar? Personagens, o espaço, a finalidade. Estes elementos constituem a estrutura do texto, ok? Mesmo a escrita sendo em versos, é importante que se pense nesses elementos. Qual é a questão? Antes de eu escrever algo, principalmente um texto que é mais detalhista, por quê? Se você prestar atenção, a poesia ela vai ter bem mais detalhes na escrita, embora seja um texto relativamente menores do que a prosa, mas ela vai ter bem mais detalhes do que a prosa. Por quê? Porque geralmente há uma musicalidade. E mesmo que não haja uma musicalidade, é bem mais comum ainda nós encontrarmos as rimas. Nós vimos ali anteriormente, certo? Haviam rimas naqueles dois textos. E para encontrarmos as rimas, é preciso encontrarmos as palavras adequadas, tanto que rimem entre si, quanto que façam sentido entre si. Não dá para eu fazer uma poesia com palavras que não tenham conexão uma com a outra, muito pelo contrário, as palavras, olha, elas têm que se conectar, se ligar umas às outras, tá bom? Então, há o conhecimento prévio sobre aquilo que eu vou escrever, ele vai ser determinante para o sucesso da minha escrita. Então, elementos como os personagens, ou os personagens, tá certo? Vão aí me ajudar. Se eu for escrever essa poesia, é importante que eu delimite os personagens, sejam eles personagens reais ou sejam eles personagens fictícios. Mas é importante que eu tenha o conhecimento prévio de quem são esses personagens e qual papel cada um deles vai ter no texto, tá certo? E também o espaço, tá? Por exemplo, a abelha lá, perdão, o navio ele estava no mar, tá certo? E navegava aí por esse mar azul. Então, esse espaço do navio era o mar. Ele vai ter que rimar com outros elementos do texto. Para quê? Para que essa poesia ela tenha sucesso. Tá certo? E por último, a finalidade. Qual é a finalidade? É aquilo que eu quero comunicar. Eu quero comunicar na poesia que a minha abelha faz mel todos os dias. Então, eu tenho que estar atento a essa finalidade, tanto para eu não fugir dessa finalidade, quanto para que os elementos da poesia ela tenha conectividade, para que as palavras do texto se conectem umas com as outras. Então, olha, personagens, espaço e finalidade são determinantes aí para o sucesso da poesia, tá certo? E como eu já falei, esses elementos vão constituir aí a estrutura do texto. Por isso, algumas perguntas podem ser respondidas para que se produza um bom texto em versos. Sendo elas, né? Quais perguntas são? Qual será o título do texto? É importante eu saber isso, tá certo? Eu vou produzir um texto, um poema, mas qual título eu quero dar, né? Qual será o assunto principal do texto? Essas duas perguntas, elas são perguntas determinantes. Uma vai complementar a outra. De qual assunto eu vou tratar? Eu vou tratar da escola, certo? Na escola, qual é o título do texto, né? Será que eu vou tratar da escola como minha? Então, pode ser a minha escola. Será que eu vou tratar
a escola como sendo da comunidade, de todo o bairro, então a escola da comunidade. Não, será que eu vou falar sobre a professora da escola? Então, a professora que trabalha na escola. São aí exemplos, tá certo? Há uma infinidade de possibilidades, tanto sobre o assunto, claro, mas também sobre o título do texto. Como será a estrutura do texto? Vai ser apenas uma estrofe, né, com, sei lá, com 10, 20, 30 versos? Não, serão 2 estrofes, serão 3 estrofes, sendo que 2 vão ter 4 versos e as outras vão ter 2 versos. Bem, isso aí vai depender, tá certo? Mas é importante também que se tenha, que se responda essa pergunta antes da escrita. Como será a estrutura do texto? Quais serão os personagens do texto? Muito importante. Serei eu? Serão outras pessoas? Não, serão animais. Em qual espaço se passará o texto? Ah, vai ser na escola, não, vai ser numa casa, vai ser na rua, vai ser no bairro. Dica de ouro. Por se tratar de um texto em verso, é importante que a estrutura do gênero textual, poema ou poesia, seja respeitada, tá certo? Versos, né? Cada linha da poesia, que chamamos de versos. Estrofes, agrupamento de linhas, certo? Rimas, uniformidade ou semelhança de sons que se complementam, tá bom? Eles têm que ter conectividade. Lápis, caderno e borracha na mão, vamos fazer algumas atividades sobre este conteúdo. Primeira questão, analise os versos, em seguida indique um título para eles, tá certo? Essas pequenas poesias em verso único, vocês vão analisá-lo e indicar um título para ele, tá bom? Vamos ler juntos esse texto. Leão, 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 és o rei da criação. Deu um pulo e era uma vez um cabritinho montes, de Vinícius de Moraes. Qual título vocês dariam aí para essa poesia em uma única estrofe, com 1, 2, 3, 4, 5, 6 versos? Qual o título? Eu já tenho o meu, vou mostrar aqui para vocês, mas vocês podem anotar o de vocês aí. O título que eu daria é O Leão, certo? Esse seria o título que eu daria a este poema. Na verdade, é o título dele mesmo, tá bom? Vamos ver outro. Mais um aqui. Vamos ler juntos. Vaca amarela babou na panela. Quem falar primeiro come toda a baba dela. Eca! Qual título vocês dariam para este texto, essa estrofe, esta poesia? O título é A Vaca. Por quê? Porque é o assunto principal do texto. Temos mais um aqui. Vamos ler juntos. Lá na rua 24, a mulher matou um sapo com a sola do sapato. O sapato estremeceu, a mulher morreu, o culpado não fui eu. Percebam aqui que já temos 2 estrofes, tá bom? E 3 versos em cada estrofe. Qual título vocês dariam para este texto? E o título é O Sapo. Esse é o título do texto. Segunda questão. A partir do título, escreva uma estrofe com no mínimo 4 versos. Não esqueçam dos personagens, do espaço e das rimas. Em seguida, leia para alguém da sua família. Não dá para lermos uns para os outros, leia para alguém da sua família. Está aqui e o título é A Minha Escola. Então escrevam aí rapidinho. Vocês vão escrever aí, né? Uma estrofe com no mínimo 4 versos. Tempo para vocês responderem.
vou mostrar para vocês a que eu escrevi, tá bom? A minha escola. Esta escola onde estudo mora no meu coração. Sempre cabe todo mundo, só não cabe confusão. Esse foi o verso que eu escrevi, ok? Perdão, a estrofe que eu escrevi, tá bom? Com 4 versos, mas vocês aí tenho certeza que surgiram vários versos maravilhosos. Nosso tempo está curto, mas vamos continuar aqui. Terceira questão. Lê o texto a seguir, depois responda as questões. E o texto é Leilão de Jardim. Vamos ler juntos. Leilão de jardim. Quem me compra um jardim com flores, borboletas de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis no ninho? Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol, um lagarto entre o muro e a era? Uma estátua da primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro? E a cigarra e sua canção e o grilo dentro do chão? Este é o meu leilão. Texto da Cecília Meirelles. As perguntas: qual é o título do texto? Vamos ver. O título do texto é Leilão de Jardim. De qual assunto o texto trata? Da compra de elementos da natureza. O que está sendo vendido? Um jardim inteiro. E qual é o espaço do texto, onde o texto se passa? É no próprio jardim. E o que estudamos na aula de hoje? Nos questionamos sobre história em versos, fizemos a leitura do texto do projeto de leitura à casa, vimos o que são textos em versos, observamos as principais características dos textos em versos e analisamos exemplos de versos. Fizemos atividades sobre o conteúdo estudado. E essa foi a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu, professor Rogério, me diverti muito, espero que vocês também tenham gostado. Tchau para vocês, um abraço.